Quando você aceitou Jesus como Salvador e desceu as águas do batismo, você recebeu o primeiro batismo, que foi o batismo nas águas, sim ou não, igreja? Mas tem o outro batismo, no qual muitas vezes a igreja não se importa muito, e que ela é importante, que esse batismo é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós entendemos a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida e buscamos esse crescimento espiritual, na verdade, você cria um corpo espiritual dentro de você, que é o Espírito Santo. Você é revestido de autoridade, de poder, para enfrentar as adversidades da vida. Porque muitos cristãos andam frustrados, perdendo batalhas e muitos sendo envergonhados por Satanás. Porque a única preocupação de muitas pessoas é só vencer. Não que você não tem que vencer, mas você vai vencer sem força, você vai vencer sem arma, você vai vencer sem capacidade. Deu para entender ou não, pessoal? Então muitas pessoas querem alcançar, querem vencer, querem conquistar. A minha casa vai ser uma bênção, a minha saúde, a minha família. Mas como tudo isso vai acontecer se você não tem autoridade e unção de Deus para enfrentar aquelas forças das trevas que levam as pessoas dor e sofrimento? Nós só vencemos através do poder de Deus. Nós só vencemos através da presença do Espírito Santo. A sua vitória começa não é quando você determina o seu milagre, é quando você entende a sua dependência da presença de Deus. Quando você entende, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser cheio da presença do Senhor, ali, sem você perceber, você começa a vencer o inimigo. Porque uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença na vida dela e na vida dele. Há pessoas que estão há tanto tempo nas igrejas e não cresceu ainda. É melindroso, é cheio de coisinha, só olha defeito, não se preocupe em crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa cheia da presença de Deus. Então, se você não deseja crescer, não é a primeira vez que eu falo isso, mas eu estou repetindo em todos os cultos para isso ficar gravado no seu coração. Tem que nascer em você o desejo. Por exemplo, eu quero crescer, eu vou crescer, eu vou ser cheio do que, pessoal? Do Espírito Santo. Você tem que desejar. Porque se você não desejar, você não vai dedicar o tempo necessário para que você cresça na presença de Deus. Amém, igreja? Você pode entrar na igreja do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Mas você pode entrar na igreja e sair diferente. Você pode ler a Bíblia e ser renovado. Quando você orar, sentir o Espírito Santo te renovar. Sem desejo não há mudança. Deu para entender ou não, pessoal? Você tem que desejar crescer, se tornar uma pessoa forte espiritualmente. Parar de coisa, de reclamar, de lamentar, de lançar desculpa nos outros. Ai, a minha vida é difícil. Você tem que crescer na presença de Deus. Porque somente crescendo na presença do Senhor é que você vai vencer as adversidades. Pedro desejava que a igreja de Cristo se tornasse uma igreja madura na fé e cheia do Espírito Santo. Amém, igreja? Eu vou mostrar para você agora eu vou colocar minha Bíblia aqui no livro de Atos, capítulo 8, a importância de uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando uma igreja entende, olha aqui para mim por gentileza, quando a igreja entende, quando você entender que é importante o Espírito Santo agir na sua vida, você nunca mais vai perder batalha para o inimigo. Amém, igreja? Certo momento, eu vou explicar um pouco aqui o Atos capítulo 8. Saulo, que era Paulo, ainda não havia se convertido. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi, segundo a Bíblia, o primeiro mártir, quer dizer, aquele que morreu por amor a Cristo. E naquele período em que Saulo perseguia a igreja, se levantou ali a grande perseguição. Ele prendia homens, mulheres, mandava machucar os cristãos da época, e alguns cristãos então se dispersaram. E alguns, como Filipe, foi para Samaria. E chegando em Samaria, os samaritanos receberam ali o Filipe, que foi um dos apóstolos de Jesus. E Filipe, então, começa a pregar o Evangelho. E olha só o que aconteceu. Vamos entender a importância do Espírito Santo na igreja. Vamos lá, a partir do versículo 5, diz o seguinte,
E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a quem, igreja? A Cristo. A igreja não pode pregar outra coisa que não seja a Cristo. O pregador que realmente quer ver um povo salvo, ele tem que confrontar a igreja com a pregação da palavra. Confrontar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Amém, pessoal? Porque quando prega-se a Cristo, mostra os nossos erros e as nossas falhas. E quando reconhecemos as nossas falhas, aceitamos Jesus como Salvador e então crescemos na presença dele em nome de Jesus. Continuando aqui no versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha só que coisa impressionante. Filipe começou a pregar em Samaria a Cristo e prestavam atenção no que Filipe pregava. Para que você veja a glória de Deus da sua vida, você não pode ser um cristão disperso. Muitas vezes estamos pregando a palavra e você já está pensando se vai dar tempo de chegar no mercado e o pastor vai demorar o culto. Você tem que prestar atenção no que Cristo está pregando a você. Ouvir o que o Espírito Santo ministra no seu coração. Porque muitas vezes você vem na igreja, antes de vir para a igreja, você vem falando com Deus, Senhor, fala comigo. É assim ou não é, pessoal? Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, então preste atenção no que Cristo fala com você. Aquele povo prestou atenção no que Filipe pregava, não só no que Filipe pregava, mas também como o Espírito Santo movia a sua glória na vida de Filipe. Olha o que acontecia aonde Filipe pregava e o Espírito Santo trabalhava na vida do povo. Vamos lá, verso 6, e a gente avança para o versículo 7. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Qual eram os sinais, pessoal? Verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram o quê, pessoal? E havia grande alegria naquela cidade. Olha aqui para mim. Aonde é o Espírito Santo acontece coisas sobrenaturais. Aquelas pessoas eram libertas de demônio. Os enfermos eram libertos, amém, pessoal? E eram curados. E havia o que no meio da igreja, pessoal? O que havia no meio da igreja quando os demônios eram expulsos e as pessoas eram curadas? Havia o que, pessoal? Não, está faltando alegria nessa igreja. Está faltando alegria. O que havia na igreja, pessoal? Não, pode ser com mais alegria. Pode ou não pode? O que havia no meio da igreja? Alegria. Olha, a alegria está chegando, hein? Você está mandando a tristeza embora hoje. Havia alegria. Então, quando uma igreja se reúne, não é só lançar as nossas tristezas e angústias no Senhor, mas é receber a alegria que o Espírito Santo nos dá. A igreja não estava alegre porque havia stand-up, um show de stand-up, porque havia gente com nariz de palhaço fazendo show, uma performance na igreja. Havia alegria na igreja porque o mover do Espírito Santo movia sobre aquele povo. Quando nos reunimos como igreja, não importa o estado que nós chegamos no lugar onde nos reunimos, nós temos que buscar a presença do Senhor, e essa glória, essa presença tem que invadir o seu coração, e a alegria do Senhor tem que reinar dentro de você. Havia alegria na igreja. Os demônios não podem ficar no meio da igreja. Não pode haver demônios na sua vida. Espíritos do diabo têm que ser repreendidos da sua vida. Aonde há o mover de Deus não pode viver tristeza, pessoal. Havia um mover sobrenatural. A igreja estava sendo perseguida, mas Filipe pregava, o povo ouvia, dava atenção o que Filipe ministrava, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, o Espírito Santo movia sobre aquele lugar. Irmãos, é isso que nós temos que entender. Você não veio na igreja hoje simplesmente para assistir um culto. Você veio nessa noite para ser movido pelo Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo na sua vida, o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa. Mas para isso,
você tem que entender que você precisa do Espírito Santo, porque se você não entender que você precisa do Espírito Santo, você não vai buscar. Você precisa disso. Você tem que entender que somente a presença do Espírito Santo é que vai mover a glória de Deus na sua vida. E olha só, vamos continuar o texto em nome de Jesus. Versos 8. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Havia ali o enganador, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Esse Simão aqui, ele era um enrolado. Se fosse nos dias atuais, era tipo o profeta do Pix. Deu para entender ou não, pessoal? Que você tem que pagar para receber uma profecia. É ou não é verdade? Esse que eu te digo isso, esse que eu te digo aquilo, manda o Pix, porque está chegando. Tem pessoas que nem entendem o dom de língua. Nós vamos falar sobre como o dom de línguas age na vida das pessoas. Não é essa loucura, não. Então, as pessoas, no afã de querer revelações, pagam, muitas vezes são enganados. Esse Simão era mais ou menos desse naipe, entendeu? Então, ele iludia as pessoas, enganava as pessoas, e alguns até achavam que ele era de Deus, mas não era. E olha só, vamos nos aprofundando aqui no conhecimento da palavra de Deus. 10. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então ali, você tem que tomar cuidado, irmãos, o seguinte, para você não se iludir com profetas enganadores, pessoas mentirosas, que tentam se valer, às vezes, de um versículo da Bíblia, e tentam passar uma espiritualidade que eles não têm. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem comunhão com Deus, você sabe quem é espiritual e quem não é. Se aquilo é só um show, ou se aquela pessoa é cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, ele tentava iludir ali. Mas, olha só o que aconteceu. Vamos continuando aqui o texto. Versos 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Então, quando, por exemplo, Filipe chegou em Samaria, expulsando o demônio, as pessoas sendo curadas, tanto esse Simão aqui ficou de olho e vendo o poder que era movido sobre a vida de Filipe. Até ele, segundo a Bíblia, se converteu, mas eu acredito que não de todo o coração, porque nós vamos ver depois o desfecho disso. E muitas pessoas então começaram a desprezar o Simão e via a glória de Deus na vida de Filipe, como o Espírito Santo agia. E olha só o que diz o texto, no versos 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como que, pessoal? Então, muitas dessas pessoas estavam passando pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, igreja? Tanto homem como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha aqui. Quando Simão viu, ele procurou Simão aqui, ficar pertinho de Filipe. E ele via como Deus agia na vida de Filipe. Ele ficou atônito, porque antes ele era um enganador, sim ou não? Mas ele via verdadeiramente a glória de Deus na vida de Filipe. Ele viu a importância do Espírito Santo na vida de Filipe. E como Filipe era usado por Deus ali em Samaria. E olha só, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e o que mais, pessoal? Você prestou atenção nesse versículo? Esse versículo é a chave para que você não seja enganado. Por quê, pastor? Diz a palavra
que todos os milagres e sinais que aconteceram ali, através do Espírito Santo, que agia sobre a vida de Filipe, sabe por quê? Porque Samaria recebeu a palavra. Quando a igreja recebe a palavra de Deus que é pregada e entende, acontece no meio da igreja arrependimento. Acontece no meio da igreja manifestação do poder de Deus. Não era oba-oba, só gira-gira, pula-pula, bola-bola. Era coisa séria, era pregação. E quando o povo recebeu a pregação da palavra, aconteceu maravilhas no meio da igreja. Então, quando Pedro e João soube que Samaria estava sendo avivada, eles foram para lá. Porque foi importante eles serem batizados nas águas, mas faltava uma coisa para aquela igreja. O que faltava para aquela igreja, pessoal? Vamos ver se você sabe. O que faltava para aquela igreja? O batismo do Espírito Santo. Faltou isso na igreja. Então Pedro e João foi para lá. Você pode ver que o Espírito Santo não era exclusividade dos apóstolos, mas é importante para a igreja. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vai vencer as adversidades e vai se manter de pé, fiel a Deus até o fim. Amém, igreja? E olha só o que diz o texto, versos 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera, olha só, a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, olha só, oraram por eles, para que recebessem o que, a igreja? Você vê a importância do Espírito Santo na igreja? A igreja não era as paredes. Eles se reuniam como igreja ali, amém, pessoal? A igreja era o povo. Como eu, como pastor, posso deixar de lado a vocês a importância do Espírito Santo? Às vezes o que está precisando para a sua vida mudar é você ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. É você sentir a glória de Deus e a presença do Senhor movendo sobre a sua vida. Sair do raso, do superficial, do natural e se envolver o seu espírito, se aproximar do Espírito de quem? De quem, pessoal? Através do Espírito Santo. Quando isso acontecer, escuta o que eu estou te dizendo. Todas as dúvidas que está dentro de você vai desaparecer. Porque o Espírito Santo vai te encher de fé. E vai falar com você de uma maneira que você nunca ouviu o Senhor falar. Pedro e João viu o avivamento da igreja. Então eles, sabendo, estavam em Jerusalém, foram até Samaria, para que todos eles, aquele povo que havia se convertido, fossem cheios do Espírito Santo. Fossem cheios da presença do Senhor. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar mais a presença de Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia, que esquecemos de cuidar do Espírito que habita em nós. Sendo que é o Espírito Santo que habita em você, que vai mover tudo que vai estar em sua volta. Deu para entender ou não? Vamos supor que você tem um problema lá na sua casa, no seu trabalho, em relacionamentos. Se lhe falta o Espírito Santo, aquela força maligna vai criar ali uma ação sobre a sua vida. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a olhar para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, não de um lado racional. Porque ele é assim, porque ele é assim, porque ele é desse jeito. Você olha o Espírito. Ah, demônio, você está usando ela desse jeito, né? Você está usando ele desse jeito, né, demônio? Você vai sair agora, porque você está ligado com Deus. E aquele demônio vai ter que te ouvir. Não porque você é top, você não. Ele vai ter que te ouvir porque você é cheio do Espírito Santo. E aí você é revestido de autoridade. Deu para entender? O seu milagre, a sua cura, a libertação, não começa quando você repreende o mal. Sai demônio, sai doença, não. Começa quando você começa a ter uma vida de intimidade com Deus. Filipe chega numa cidade onde havia um monte de gente endemoniada. Sim ou não, pessoal? Um monte de gente cheia de problemas. Sim ou não, pessoal? Ele, cheio do Espírito Santo, começa a manifestar a glória de Deus. E onde havia tristeza, começa a haver alegria.
Pedro e João, vendo que a igreja estava avivada, vão para Samaria e chegam lá e dizem: agora falta uma coisa para essa igreja. Essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Você precisa entender que você tem que abrir o seu coração, se renovar e se encher da glória e da presença do Senhor. Como você quer vencer se você não tem força espiritual para vencer essa ação maligna? E essa força só vem através de quem, pessoal? Do Espírito Santo. E olha só, continua no texto, versos 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que impressionante, no começo aqui da igreja primitiva, a formação da igreja de Cristo, havia uma preocupação dos apóstolos para que a igreja fosse cheia do que, pessoal? Era a preocupação da igreja, era a preocupação dos apóstolos. Como nós podemos, como pastor, igreja, desprezar esse momento? Se você lê a história de Atos, logo no começo dos Atos dos Apóstolos, foi a busca do Espírito Santo que fez um grande avivamento na igreja. A igreja cresceu, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, aconteciam maravilhas, cego enxergava, coxo levantava, pessoas eram transformadas pela glória de Deus. A glória de Deus não diminuiu, igreja. O mesmo Senhor que levanta o coxo, que dá vista o cego, está aqui hoje, mas está faltando para nós buscarmos essa presença. O mesmo Deus que liberta o encarcerado, que cura o leproso, que transforma vidas, Ele está aqui hoje para operar na nossa vida. Mas nós temos que acordar e entender: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Às vezes nós só queremos milagre, só queremos cura, só queremos isso, e esquecemos que nada disso acontece se nos faltar a presença do Senhor. Às vezes o que tem que acontecer em nós é reconhecer: Senhor, eu preciso da sua presença. Senhor, eu quero quebrantar o meu coração diante de Ti e me renovar na sua presença em nome de Jesus. Nós temos que nos humilhar mais diante de Deus. Não temos que chegar na igreja com o narizinho empinado, arrogante. Estou dizendo que ninguém está chegando assim, não. Estou dizendo que alguém está chegando assim. Só estou dando exemplo. Mas nós temos que chegar de cabeça baixa, nos humilhando, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem o Espírito Santo eu peco. Sem o Espírito Santo, Senhor, eu não me mantenho de pé. Nós temos que demonstrar a dependência da presença do Senhor. Às vezes a gente fala: não acontece mais milagre, está faltando poder. Não, está faltando um povo cheio do Espírito Santo dentro da igreja, que se renovam a cada dia na presença do Senhor. Pare, é hora de despertar, é hora de acordar para buscar uma vida mais íntima na presença do Senhor. Você vai ver, se você começar a buscar mais a Deus, Deus vai começar a mover um sobrenatural na sua vida. Ele é o mesmo Senhor do passado, e move a sua glória agora também sobre aqueles que o buscam. Pedro e João chegam lá, versos 15 novamente. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos, e receberam que a igreja? O Espírito Santo. E olha só, aí, voltando agora a cena, aquele Simãozinho lá interesseiro, 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele ofereceu, pessoal? Lhes ofereceu dinheiro. Não adianta você pagar para ser abençoado. Senhor, eu vou dar aqui o meu tudo, porque eu quero uma casa. Não, você vai perder tudo. As bênçãos do Senhor não se alcançam com dinheiro, se alcança com santidade. Essa é a diferença. O Simão, aquele espírito de sem vergonha dele, de enganador, estava ali só escondido. E ele viu que o Espírito Santo sobre a igreja movia um sobrenatural. Sim ou não, pessoal? Você vê que ele não recebeu o Espírito Santo. Pedro e João orava e colocava a mão sobre o povo que queria, a igreja era batizada, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Ele falou assim: olha, eu pago tudo, me dá esse poder, eu quero esse poder. Ele entendeu, mesmo ele sendo um sem vergonha, não valia o prato que come, ele não valia, irmão.
Ele queria aquela unção para enganar as pessoas. Deu para entender ou não? Ele entendeu o poder que tem aquele que tem o Espírito Santo. Satanás, ele sabe o que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. É por isso que ele faz de tudo para você se privar. Ele te ocupa a sua mente, ocupa seu coração, coloca você sobre ansiedade total e você não percebe que o que você está precisando hoje, talvez não é um grande milagre, mas é ser cheio do Espírito Santo. Porque sendo cheio do Espírito Santo, ele vai dirigir você. Ele vai conduzir você. Cheio do Espírito Santo, você terá poder de Deus para repreender o mal que possa estar na sua vida ou na sua casa. Simão entendeu que quem tinha o Espírito Santo tinha um sobrenatural, um poder sobrenatural. E ele aqui, olha só o que Pedro diz a ele, 18, depois 19. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim o que, pessoal? Esse poder, para que aquele a quem eu puser as mãos receba. Ele entendeu que o Espírito Santo era poder. Irmãos, se nós hoje como igreja entender que o Espírito Santo é poder, você não vai sair daqui sem a presença dele. Você está precisando do Espírito Santo para acalmar a sua mente, para acalmar seu coração, para te dar direção na vida. Às vezes você ora e não acontece da maneira que deveria acontecer, porque está faltando mais intimidade de Deus na sua vida. E o poder só vem sobre aquele que tem o Espírito Santo. Ele achou que teria o poder do Espírito Santo com dinheiro, não é com dinheiro. Olha o que Pedro diz para ele, versos 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para o que, pessoal? Para a perdição. Aqueles profetas do Pix, enganadores, é para a perdição deles mesmos isso daí. Que enganam as pessoas com falsas profecias, com mentiras e com engano. Iludem as pessoas que são fracas de conhecimento de Bíblia. Porque quem conhece Bíblia sabe o que é de Deus e o que não provém de Deus. Sim ou não, pessoal? E diz aqui, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. O dom de Deus não se alcança por dinheiro. O dom de Deus se alcança por misericórdia. Quando você entende a importância do Espírito Santo, você se humilha diante do Senhor, você busca a presença do Senhor, você entende a importância do Espírito Santo na sua vida. É isso que você tem que entender. Não se compra bênção, não se compra milagre, se alcança pela misericórdia, pela presença do Espírito Santo. É assim que você tem que entender a palavra de Deus. Simão, ele teve uma parte interessante. Ele entendeu que quem tinha o Espírito Santo tinha poder. Se você hoje, como igreja de Cristo, entender que se você for cheia do Espírito Santo, você vai ter poder. E aí, meu irmão, cura, milagre, um sobrenatural na sua vida vai ser consequência da sua intimidade e comunhão com Deus. Amém, pessoal? Mas a vida do crente não é só de cura e milagre, de bênçãos, não. Tem tempos de luta, tem tempos de perseguição, tem tempos de batalha e de guerra que nós passamos. E só aquele que tem o Espírito Santo se mantém de pé para vencer aquela batalha. Amém, igreja? Você quer vencer a batalha? Você quer sair dessa situação? De repente você está numa bolha que você não consegue sair, num problema, numa adversidade que parece que é um ciclo vicioso, que cada ano se renova e você não consegue sair. Você precisa do Espírito Santo para estourar essa bolha e sair dessa situação. Para que através da unção de Deus e do Espírito Santo, a sua vida possa ser mudada em nome de Jesus. Amém? Se a presença do Espírito Santo não fosse importante, a igreja, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, não sairia de Jerusalém para ir até Samaria. E lá a igreja foi cheia do Espírito Santo. Aí Pedro encerra aqui, nós vamos orar agora. Versos 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração, o que, pessoal? Não é reto diante de Deus.
Pedro falou a Simão: seu coração não é reto diante de Deus. Quem o coração não é reto, não tem parte com o Espírito Santo. Não haverá glória, não verá na sua vida a glória de Deus. Não verá na sua vida a manifestação da presença do Senhor. Porque o Espírito Santo não vem para um coração dividido. Ele vem para um coração completo para Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o seu coração seja todo e completo para o Senhor. Para que a glória de Deus te enche e te renove nessa manhã. É hora de criar um novo tempo na sua vida. É hora de determinar, meu irmão, que esse semestre agora, esse último semestre do ano, seja um novo tempo de Deus na sua vida. Um tempo em que você será renovado, avivado pela presença do Espírito Santo. Um tempo em que o Espírito Santo falará e lhe conduzirá pela presença dele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É hora de acordarmos, irmãos. Chega dessa tristeza, chega dessa angústia. Nós precisamos hoje da alegria da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.